A TV Impacto vai apresentar várias entrevistas nesse mês, nessa conjuntura política agora, nesse pleito que o Brasil espera uma mudança realmente nesse legado político, entendeu? E esse jornalista que você já conhece vai fazer várias entrevistas, vai bater um papo de impacto, uma ideia impactante. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar com Roberto Dias, que é candidato a deputado federal pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, o partido do Ciro Gomes, aí, candidato à presidência da República. O Roberto deixou já um legado aqui, já foi candidato a prefeito, e ele pretende uma cadeira na Câmara Federal. Vamos bater esse papo impactante com Roberto Dias, candidato a deputado federal pelo PDT, na TV Impacto. A TV Impacto mostra a partir de hoje, estreando esse papo de impacto, um papo realmente nessa conjuntura política. Vai começar com o nosso querido, esse papo reto aqui, vai ser um papo reto, com um papo impactante, com Roberto Dias, que é candidato a deputado federal pelo PDT. Um homem das comunicações também, que trabalha nessa área de comunicação. E você, Roberto, está sentindo a condição hoje de como está a política nacional. Uma descredibilidade imensa no mundo político nacional, interno e externo, né? E o povo clama por uma nova gestão política, por novos políticos, por uma sociedade mais justa com relação à política, de lá para cá e daqui para lá. E a pergunta que eu faço para você no Papo de Impacto é como você está vendo essa situação, essa conjuntura hoje, dessa descredibilidade política, e por que você, mesmo nessa descredibilidade, nessa condição toda, nessa crítica toda, você assume essa postura de ser novamente candidato? Olá, Tico Oliveira, todos os ouvintes do grupo Tincronais, né, que é o Jornal Impacto, o Papo de Impacto de Tico Oliveira, que é um grande jornalista aqui, diga-se de passagem, de Vitória da Conquista, e agora na TV Impacto também, né, que é uma novidade que está sendo lançada na cidade. Isso é muito bom para a nossa comunicação, a comunicação de Vitória da Conquista e toda a região. E respondendo a sua pergunta, Tico, eu realmente fui candidato a prefeito em 2016, tive alguns problemas de impugnação que todos souberam, mas ali foi problema de documentação e terminou ficando impugnado, mas mesmo assim ainda tive uma votação de excelência para um candidato impugnado. Eu fiquei surpreso até com a votação que eu tive. E agora eu estou voltando novamente ao cenário político, só que agora no páreo de uma vaga na Câmara Federal. Por que eu estou optando por uma vaga na Câmara Federal? Vitória da Conquista é uma cidade pujante, uma cidade grande, que temos hoje um pouco mais de 350 mil habitantes, só que nós não temos representatividade lá em Brasília. E por isso, por conta dessa deficiência de força política, é que as grandes obras não saem do papel. Eu dando um exemplo aqui da barragem do Rio Pardo, que já se vem rolando aí há mais de 20 anos engavetado, e é licitações em cima de licitações, e todo ano os políticos prometendo e nada. Então eu quero ser mais uma força lá no Congresso Nacional para a gente buscar as obras de grande porte para a Vitória da Conquista, para que a Conquista possa se desenvolver. A gente tem visto aí o aeroporto está prestes a sair, mas porque é época de eleição. Eu quero ver essas obras sair em início de mandato, que é o que nós precisamos fazer, porque quem merece o empenho do candidato são os eleitores que votaram nele. Então, eu estou entrando, Tico, nesse páreo aí para disputar essa vaga, justamente para aumentar a nossa representatividade em Brasília, para que Vitória da Conquista e toda a Bahia, como eu sou federal, possa ter mais força
Porque o Nordeste também ele fica abandonado. A gente sabe que as grandes obras não vêm para o Nordeste. Eu, como deputado federal, vou poder lutar lá no Congresso, trazendo verba de emenda para as obras, não só em Vitória da Conquista, mas em toda a região da Bahia. Muito bem. O Ciro Gomes é o candidato. Ontem, por exemplo, eu vi uma entrevista do Ciro Gomes, ele falando na condição... ele está até puxando um pouco para o lado do PT, talvez ele já está pensando no segundo turno, pensando no possível apoio do PT, com essa não apresentação do candidato Lula, que está preso e está pautado aí na ficha suja. Ele fez até um comentário sobre isso. Eu senti ele dando uma descaída um pouquinho ali para o Lula e para o PT, porque ele está já pensando, ele já pediu o apoio do PT, não teve, mas ele já está pensando no possível apoio do PT, se ele tiver a condição de ir para o segundo turno. Como é que está essa situação? Você aqui em Vitória da Conquista, se apoia o candidato Ciro Gomes também, do seu partido? O PDT faz parte da legenda do governo do Estado aqui na Bahia. O PDT está marchando com Rui Costa. E Ciro Gomes é um dos nomes mais preparados. Eu tive assistindo uma entrevista dele na Globo News, logo a primeira entrevista dele, e dentre os candidatos, não desmerecendo os demais que estão concorrendo, mas eu vi em Ciro Gomes um preparo assim, de excelência para assumir o governo do Brasil. É um homem preparado, um homem que tem história na política, já foi ministro, já foi governador, já foi prefeito, já foi deputado. É um cara realmente preparado. Tem algumas obras dele que deixou marcada nacionalmente como o modelo de ensino, de educação do Ceará, que é um dos melhores do Brasil, que foi Ciro Gomes que implantou. Então, eu vejo em Ciro Gomes um governo de força, um cara preparado para governar o Brasil. O Brasil está realmente precisando de pessoas comprometidas, é um cara que não tem nenhum processo contra ele em nenhuma das instâncias. Então, realmente, Ciro Gomes é o nosso candidato e tem todo o nosso apoio. Vamos trabalhar para Ciro Gomes aqui na Bahia, vamos fazer uma campanha voltada para que o povo brasileiro também reconheça essa força que é Ciro Gomes no nosso Brasil. Ciro Gomes é o candidato que vai tirar 60 milhões de brasileiros do SPC, né? Esse pessoal que está no SPC aí, ele disse que vai ter uma condição com as lojas, com o comércio, com a indústria, né? Com o comércio em geral. Ele disse que vai ter uma condição, dizendo, tem uma proposta que isso vai sair aí agora na campanha política, mas ele já deu uma guinada em cima de 60 milhões de brasileiros que está no SPC. Então tá bem, Ciro Gomes, o cara que está aí para ser candidato a presidente, é um grande nome para nosso país. Agora o que eu quero perguntar, Vitória da Conquista você já falou, da barragem, passa por uma situação incrível. Agora eu quero a sua opinião. Por exemplo, o transporte coletivo, esse transporte em massa de Vitória da Conquista está passando por um momento difícil. A gestão do prefeito Ezio Guzmão deu um ultimato aí à empresa Vitória, que já havia capenga há muito tempo, né? E ele deu lacrou os ônibus, que a população estava em risco. Mas, no entanto, o transporte clandestino, que ele disse que ia regularizar, já tem quase 2 anos de governo, não regularizou. E o transporte coletivo clandestino de Vitória da Conquista passa a figurar como uma máfia do transporte. Porque esses dias mesmo eu entrei no carro de transporte coletivo, o cara transportando as pessoas, entra aqui e tal, vou para o bairro e tal, fui. Rapaz, eu vi a pessoa tratando tão mal uma senhora que eu fiquei chateadíssimo, tá entendendo? Então essas pessoas do transporte clandestino, ele não tem preparo algum, não tem nenhuma intimidade, não tem nenhuma responsabilidade com o passageiro, tá entendendo? E o tratamento foi ridículo. Eu vi expulsando a senhora, porque a senhora falou, o senhor não ia passar no bairro primeiro e está passando em outro. O cara respondeu tá entendendo? Muito mal, com palavras até de baixo calão, tá entendendo? O carro é meu e tal. Então, veja bem, isso deve ser... Como é que você vê já que você trabalha na Câmara de Vereadores, na área de comunicação, como é que você vê essa situação que está afligindo, está matando o rendimento no comércio? Como é que você vê essa situação? Tico,
realmente o transporte coletivo de Vitória da Conquista ele está vivendo um momento turbulento. Essa é a verdade, turbulento. Claro que a gente não pode estar aqui culpando nem gestões anteriores, nem gestão atual, porque tudo que vai haver uma mudança tem realmente um momento de turbulência para que as coisas se ajustem. O que está faltando na realidade é regulamentação, porque, como você falou, não pode haver carro particular transportando pessoas, porque para isso já existe aí os taxistas. Tem um outro dispositivo que é o da Uber, que também quer ser regulamentado, que também já está regulamentado em várias partes do país. E em relação ao transporte público coletivo, os ônibus, que é o que dá o subsídio para o idoso, para o estudante, para a idosa, para o cadeirante, que esse aí realmente que é o necessário para a nossa cidade, ele está precisando de ajuste. Eu acredito que o prefeito vai resolver essa situação, já que está passando por um problema de turbulência para ajustar a situação. Eu torço para que Vitória da Conquista volte a ter paz no transporte coletivo. Eu volto para que as coisas se ajustem e as pessoas que são carentes desses meios de transporte sejam novamente beneficiadas com um transporte público de qualidade, com decência e sem esse problema todo. Muito bem. E um outro problema que tem, tomara mesmo que o transporte coletivo venha a ter seu legado, né, positivo a partir de agora. Porque realmente está feio, está dando nojo as críticas que você ouve aí na cidade sobre o transporte, e o comércio está sofrendo também com a falta de... O pessoal da Lagoa das Flores está com dificuldade de chegar até a Vitória da Conquista, do bairro Lagoa das Flores, fica afastado a 2, 3, 5 quilômetros da cidade. Entendeu? Então isso, o comércio sofre também com a falta de rendimento desse pessoal, está comprando no comércio local. Então, veja bem, o que eu quero perguntar agora, Roberto, é sobre... A gente está batendo esse papo a nível Conquista, porque você é um deputado que sai de Vitória da Conquista e região. Então, os problemas de Conquista, o pessoal vai sentir com a sua ideia, com a sua maturidade, com relação aos problemas daqui, para defender a gente lá na Câmara, né, federal. Então, veja bem, agora mesmo fecharam 8 colégios na zona rural. O prefeito Érzio Gusmão foi criticado lá dentro da situação desse fechamento em Salvador, vários repórteres de TV, rádio, em Salvador mesmo, falando desses fechamentos desses colégios. Segundo uma nota da prefeitura, fechou porque tinha poucos alunos e tal, e que remanejaram esses alunos para dar uma melhor qualidade de ensino, mas não prejudicou em nada os alunos. Como é que você viu essa situação desse fechamento desses colégios? Como é que você vê? Você apoia essa situação que realmente é onde tem poucos alunos, tem que estar junto aos outros alunos? A prefeitura, quer dizer, economiza no legado financeiro, nesse sentido financeiro? Não, desde quando seja feito esse remanejamento, mas que o local que for remanejado seja atendido pelo poder público, atendendo às necessidades básicas, que tenha as carteiras limpinhas, os quadros, a merenda certinho, eu sou a favor. Porque não adianta também você ter 10 escolas e cada escola ter 4, 5 alunos somente. Eu acredito que é uma medida de economia, entendeu? Agora, eu não sou a favor de que se feche escola. Eu sou a favor de que abra escola. E se tinha 10 escolas ou 8 escolas, que eu não sei a quantidade que tinha, com poucos alunos, é porque tinha demanda de alunos naquele local. Ninguém sabe qual foi, por que esses alunos não estão mais frequentando. Isso aí é uma coisa que o poder público, junto com a Secretaria de Educação, tem que fazer uma análise, uma pesquisa mais afinada para descobrir por que a evasão de tantos alunos para que as escolas ficassem vazias. Eu sou a favor, como eu te falei, de que se una, junte, que eles possam acumular uma quantidade de aluno maior dentro de uma sala, que eu acredito que a média é de 40 a 45 alunos por sala, que é o suficiente hoje no Brasil. Mas eu também eu sou contra que feche escola. Então, para que feche, por que foi construído, já que vai fechar? Para que foi construída uma escola? Se foi construída uma escola é porque tinha demanda de aluno. Por que esses alunos não estão mais frequentando a escola? É aí o X da questão, Tico. Então,
é uma questão para o poder público, junto com a Secretaria de Educação, resolver, entendeu? Muito bem, quer dizer, só em Conquista a gente está vendo a prefeitura fechando escolas. Quer dizer, 8 escolas para a gente foi realmente uma surpresa, por isso que veio a crítica. Realmente a gente está aqui, porque o Departamento Nacional de Educação deve ter tido um planejamento para construir essas escolas, não é assim? Porque toda construção de uma escola, o MEC também está, né? De alunos, essa coisa toda tem que ter aprovação nacional. Quer dizer, a gente não está entendendo, não entendeu muito, mas segundo o prefeito foi uma medida acertada e vamos torcer para que dê certo. A educação tem sofrido, as professoras hoje mesmo já estavam aqui de novo, tá cobrando, reivindicando melhores salários, essa coisa toda, já teve greve. Tomara que tudo isso melhore. Agora, um problema básico de Conquista está na segurança pública. O prefeito ontem estava com o comandante-geral da PM, ao lado do comandante Ivanildo, que está fazendo um grande trabalho, diga-se de passagem, Vitória da Conquista, nosso amigo, um amigo de Vitória da Conquista, porque é como se fosse conquistense, ele chegou a Vitória da Conquista, já é um cidadão conquistense, e o coronel, que tomou posse há poucos dias aí, há poucos meses, e vem fazendo um trabalho e já está se unindo aí o governo do estado, a ES Gusmão, nessa parceria no Departamento de Segurança Pública. A ES Gusmão esteve lá ontem. Como é que você vê essa parte da segurança pública que Vitória da Conquista, que tem nos dado dados de incoerência? Por exemplo, a mortalidade muito grande em Vitória da Conquista de jovens e de crianças até. Todos os assassinatos, a maioria absoluta, todos dizem que é com relação ao tráfico de drogas. E eu costumo dizer que a máfia está inserida em Vitória da Conquista, como no Brasil inteiro. Está entendendo? Como é que você vê essa situação? Ciro Gomes, por exemplo, só para completar, disse que falta inteligência. E eu também concordo nesse sentido, que falta inteligência na polícia, porque ele deu até um dado na entrevista, tem 15 mil federais, mas a metade de 7 mil federais, por exemplo, está atrás da carteira. Quer dizer, atrás da carteira, quer dizer, você tem policiamento atrás da carteira, sentado, lá dentro da sala, e 7 mil na rua. Quer dizer, você pode botar os 15 mil na rua e contratar pessoas que não precisa ser do policial mesmo, não precisa estar na academia de polícia, para estar atrás da carteira fazendo esse serviço burocrático. Está entendendo? Quer dizer, está faltando essa inteligência, está faltando essas pessoas para investigarem, para acabar, para diminuir pelo menos essa mortalidade que existe, não só em Vitória da Conquista, como no Brasil. O Rio de Janeiro é uma vergonha, com balas perdidas e tudo mais. Como é que você vê, se você for deputado federal realmente, se você conseguir esse feito, o que você vai assumir essa postura de aplaudir nesse sentido a inteligência da polícia? A segurança, ela é de autonomia do federal. No município, ela é de autonomia do Estado, pela Constituição Federal. Claro que as mortes, os tráficos acontecem no município. É aqui que o jovem morre. Na minha campanha de prefeito, eu defendi muito, junto com um dos vereadores da nossa coligação na época, a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que foi até de autoria do vereador Davi Salomão. Na época, inclusive, está engavetada esse projeto. É um projeto que, através desse projeto, eu tenho certeza que diminuiria os índices de violência em Vitória da Conquista e região. Quer dizer, uma polícia municipal também, né? Porque dentro desse projeto tem uma cláusula da criação da Polícia Municipal. Mas não é somente a criação da Guarda Municipal. Tem um sistema de monitoramento de inteligência, onde hoje o Big Brother, o olho da polícia, está em todos os lugares da cidade. Se acontecer um crime lá em tal lugar, a polícia está monitorando ali, vai saber e vai prender o ladrão cá na frente, que eu já vi cidades como Curitiba tem esse sistema, e o cara que roubar ali dentro, ele está ferrado, porque se ele roubar lá no bairro,
ele vai ser visto lá no bairro e as câmeras vão acompanhando ele até no local próximo para a polícia segurar e tomar o bem e devolver, que eu já vi isso. Então isso é um serviço de inteligência. Nosso presidente, Ciro Gomes, eu tenho certeza que se ele ganhar, ele vai revolucionar, porque tem muitos crimes, Tico Oliveira, que está sem resposta. E é justamente o projeto de Ciro Gomes investigação. A inteligência é para quê? Para investigar os crimes que não têm solução, que não têm resposta. Não existe crime perfeito, não existe. Mas existe uma investigação perfeita que descobre quem foi o infrator, quem cometeu, quem atirou, quem matou. E voltando aqui para a Vitória da Conquista, como você falou, foi muito bem colocado, jovens de 12, 13, 14 anos morrendo por conta de uma falta de segurança. Os traficantes, Tico, eles estão assediando os nossos jovens nas portas das escolas. E não tem um policiamento efetivo ali para diminuir ou combater, ou pelo menos para proteger esses alunos. Você sabe que droga é um problema sério em todo o país, mas se tiver marcando em cima, a gente consegue trazer esse problema para os índices aceitáveis pelas organizações internacionais. Mas, infelizmente, falta realmente estrutura, falta vontade. Eu, como um deputado, vou defender, vou lutar por isso, porque eu sei o que é um pai perder um jovem de 14, 15 anos, um jovem que poderia ter um futuro promissor na frente, poderia ser um advogado, poderia ser um engenheiro, um empresário, talvez um político bom, alguém lá na frente, perde seu filho com 12, 13, 14, 15 anos de idade, sem experimentar o que a vida tem para ele, por conta de falta de investimento. Falta de investimento. Eu vou lutar pelas emendas para trazer recursos para a Vitória da Conquista, independente de quem esteja no poder, pode ser situação ou oposição. Meu compromisso é com o povo, é com a segurança do nosso povo, da nossa região. Muito bem, esse foi o Papo de Impacto. Esse papo impactante realmente foi legal, primeiro estreando aqui na TV Impacto, nessa conjuntura política, nesse novo pleito, né? Que em outubro nós vamos ter a nova conjuntura política, o novo presidente da República, se não no primeiro turno, no segundo turno, dia 27. Mas Roberto está aqui com a gente, Roberto Dias, candidato ao PDT. Eu quero que você deixe a sua mensagem final aqui, nesse Papo de Impacto, da TV Impacto, esse papo impactante que nós trocamos aqui, essa ideia. Ok, Tico, e quero falar para todos os espectadores, telespectadores que estão acompanhando essa entrevista, que chegou o momento da mudança. Chegou o momento da gente pensar se você está satisfeito com a política que está sendo implantada no Brasil, na Bahia e no seu município. Se você estiver satisfeito, infelizmente você vai ficar na mesma. Agora, se você estiver realmente querendo mudanças, tem muitos candidatos novos aí, que tem muitas ideias novas, para fazer a diferença. Nós precisamos mudar. Mudar é necessário. Então, eu me coloquei no páreo aí, na disputa por uma vaga na Câmara Federal. Vou fazer pela minha cidade, pelo meu estado e pelo meu país, porque, sendo eleito, vou ocupar uma daquelas 513 cadeiras lá. Vamos defender os direitos do nosso estado, do nosso município, do nosso país. Com afinco e com fé em Deus, chegaremos lá. Meu nome é Roberto Dias, partido PDT, e meu número é 1207. Se você gostou e quiser caminhar com a gente, estamos aqui à disposição. Tem os nossos contatos aí nas redes sociais. É só você digitar lá Roberto Dias, que você vai ver nossa página, nossos e-mails, nossas redes sociais, e pode interagir com a gente, bater um papo lá, ok? Um abraço, fica na paz, Deus abençoe a todos nós. Esse foi o Papo de Impacto, um papo impactante com o Roberto. Aqui, a TV Impacto está à disposição de vocês, candidatos. Pode procurar a gente aqui através do telefone 988 39 25 85 ou 77 9957 3442. Papo de Impacto com esse jornalista que você já conhece, Tico Oliveira. Hoje foi com Roberto Dias, candidato a deputado federal pelo PDT.
Assista esse Papo de Impacto, um papo impactante, você sabe aonde? No jornalimpacto.com.br ou então no outro domínio, o jornalimpacto.net. Fique na paz das crianças.